pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, faço parte aqui da comunidade Caminho Verdade e Vida. Já apareci aqui em um outro vídeo aqui do canal, que é o Torta na Cara. Se vocês não viram ele ainda, vai lá e dá uma olhadinha que tá super legal também. E hoje no quadro da Santidade eu vou falar sobre um santo muito especial para mim, que é o meu santo de devoção, é o São Bento. Mas antes de tudo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, dar um joinha e também ativar o sininho e seguir a gente em todas as redes sociais também. Esse daqui é o São Bento, para quem não conhece. Eu acredito que ele é bastante conhecido. Vou contar o início, né, quando ele era uma criança ainda. Ele já tinha uma mente bem centrada, ele era bem amadurecido já para a idade dele. E ele não se importava muito com os prazeres mundanos, ele se importava mais em fazer a vontade de Deus. Ele era de uma família com uma condição melhor de vida. Então, os pais deles o pai dele manda ele para Roma para ele estudar, né? Aprender outras línguas, aprender outras coisas também. E ele não fica muito feliz com essa ida dele, por quê? Porque lá ele encontra muitas crianças, muitos jovens, com um pensamento não igual dele, com crianças mimadas, crianças que não estão nem aí pra vontade de Deus, nem aí pra servir a Deus. E ele volta pra casa muito decepcionado. E aí então ele resolve que ele ia deixar a casa paterna, né? E ir em busca de algo maior. Como ele era de uma família mais poderosa, assim, com uma condição melhor de vida, a família mandou uma ama para ir junto com ele para, vamos dizer, ir nessa aventura com ele, que na verdade não era uma aventura, né? Ele estava realmente buscando Deus, buscando se entregar mais para Deus. Ele queria entregar por completo, sem nenhum atrapalho da vida mundana, dos objetos. Então ele começou, né, ele era bem novinho, acho que tinha uns 12, 15 anos, caminhando num bosque, né, com a ama, eles encontram uma cidadezinha bem do interior. E nessa cidadezinha eles se instalam lá, né, por alguns dias, e aí eles pediram emprestado um crivo, que era um crivo de barro para peneirar o trigo, é basicamente isso, é coisas de cozinha. E aí o que aconteceu? Quebrou esse crivo. E aí a mulher veio desesperada e falou assim: meu Deus do céu, eu não acredito que quebrou o crivo, meu Deus. E aí ela começou a chorar e pedir pra Deus. E São Bento, vendo as lágrimas da mulher, ele pega, ajoelha e roga a Deus para que conserte o crivo ou que dê algum consolo pra mulher, né? Porque aquele crivo era da família, tinha valor sentimental. Então ele pega, né? Ele fecha os olhos em uma oração muito poderosa e ele pede pra Deus. Quando ele abre os olhos da oração, ele vê que o crivo tá consertado. E ficou tão marcado isso que a cidade pôs o crivo assim, para todo mundo da cidade ver o poder de Deus na vida de São Bento. E quando ele se depara com essa realidade, ele vê que ele está no caminho certo, que foi tipo um sinal de Deus para ele. Que ele falou assim: meu Deus, eu estou no caminho certo, né? Só que São Bento queria mais, ele queria muito mais. E aí o que acontece? Ele foge, ele deixa a alma dele à noite, ele foge e sai em busca de algo maior. Ele queria só ele queria ficar só ele e o Senhor. E então ele foge, né? E aí, no caminho dele, na caminhada dele, ele encontra um monge que tinha um mosteiro perto de umas montanhas. E esse monge, ele viu e sentiu a alegria dele em fazer aquilo e sentiu verdade na vida dele, no propósito de vida dele. E esse monge começa a ajudar São Bento. Na época era Bento, né? Ele era santo ainda, mas tudo bem. Ele começa a ajudar. Ele que deu o primeiro hábito monástico para São Bento. E São Bento se instalou naquelas colinas, perto dos morrinhos, e ele ficou lá, sozinho, né, numa casa, mas ele servia a Deus por lá. E esse monge ajudou ele ele trazia comida, trazia todas as coisas. E como era um barrancão, eles fizeram tipo de um sininho, uma campainha, para quando a comida chegasse, São Bento já vinha e já pegava. Só que o diabo começou a ter muita raiva de São Bento. E para acabar
com a vida de São Bento, a primeira coisa que o diabo fez com ele foi, ele pegou e quebrou aquele sininho. E quando ele fez isso, Deus viu e consertou a campainha. Eu já estou entrando nos milagres que Deus fez na vida de São Bento e que São Bento também realizou. E, passados alguns dias, um pássaro veio atormentar São Bento. O diabo atormentava ele de várias formas, de vários jeitos. O pássaro veio e começou a voar na cara dele, assim, quase atacando ele mesmo, tipo, quase bicando a cara dele. Se São Bento quisesse, se ele fizesse assim, já pegava o pássaro na mão. Mas São Bento não se rebaixou, São Bento só fez assim, ó, sinal da cruz, e o pássaro desapareceu. Foi incrível, que é o poder de Deus na vida de São Bento, né? E o diabo também tentava ele na sexualidade. Uma vez o diabo apareceu pra ele em forma de uma mulher muito bonita. E aí São Bento viu aquilo e São Bento não queria, sabe? Seduzir por aquela mulher, porque ele sabia que isso não era certo, aquele não era o estilo de vida que ele tinha catado pra ele. E ele se joga numa moita de espinhos. E através daquela dor ele conseguisse vencer esse pecado que estava na vida dele, que essa tentação que estava sobre ele. E São Bento consegue. Esse monge que ajudava ele veio a falecer. Os seguidores desse monge, vendo a santidade de São Bento e vendo como ele era um homem correto, eles resolveram pedir para que São Bento liderasse a comunidade deles. E aí ele foi, né? E São Bento começou a notar muitas coisas pecaminosas e erradas, né, nessa ordem. E aí São Bento começa a cortar todas as coisas que tinham errado. E os monges começaram a ficar bravos, porque eles não queriam, né, que viver uma vida correta, uma vida regrada. E aí, até que eles começam a se acusar. Falam assim, não, foi você que trouxe ele aqui, foi você que mandou ele vir aqui, foi você que pediu. Até que eles entram num consenso e tentam envenenar São Bento. No cálice, eles colocaram veneno dentro do cálice de vinho de São Bento. Mas na hora que São Bento foi fazer a oração para abençoar o vinho, o cálice explodiu. E São Bento notou que aquilo era um sinal de Deus. E aí São Bento pega, né? Ele vê que lá não é um lugar para ele. No livro que eu li, falava que era como jogar pérolas aos porcos. Que São Bento estava lá disposto a convertê-los, disposto a ajudá-los. Só que eles não queriam. Então não tinha muito o que fazer. E São Bento volta para a casinha dele. E lá ele resolve fundar a sua própria ordem monástica, constituída por 12 mosteiros, né? E São Bento tinha a casa dele, que de lá ele liderava esses mosteiros. E aí, lá também aconteceu vários milagres. Aconteceu um milagre que tinha um mosteiro que era mais alto, então eles tinham que descer um caminho muito grande para pegar água. E esses 3 líderes desses 3 mosteiros, eles vieram, né, desceram para falar com São Bento, que se eles podiam mudar o mosteiro deles de lugar, porque estava muito difícil eles terem que ficar descendo todo dia para pegar água. E aí São Bento fala, não, volta lá pro mosteiro que eu vou dar um jeito de consertar essa situação. E aí o São Bento sobe lá e ele pega 3 pedras para representar os 3 mosteiros e pede para Deus para que de lá jorrasse água. No outro dia, quando os monges acordam, e aí São Bento fala, não, onde vocês acharem 3 pedras juntas, lá é onde que vai brotar a água que o Senhor vai dar para vocês, né? E aí na hora que os monges vão lá, tem água, e essa água tá lá até hoje jorrando. Também tinha um mosteiro que tinha um monge distraído, que esse é um também que fala no livro. Tinha um monge distraído que toda vez na hora da oração, ele saía, ele ficava muito distraído, e os líderes daquele mosteiro não sabiam mais o que fazer. Então eles recorreram à ordem suprema, que era São Bento, e falou, a gente não sabe mais o que fazer com esse monge, né? E aí São Bento vira e fala assim, tenta avisá-lo, adverti-lo, para que ele possa voltar a si e ver que o que ele está fazendo não é o correto. E aí eles pegam, advertem o monge, e o monge volta a fazer as orações. Mas conforme foi passando os dias, ele foi se distraindo de novo. E aí São Bento vai lá
nesse mosteiro e falou assim, ó, pois deixe que eu mesmo resolva essa situação. E aí na hora que São Bento sentou lá para fazer a oração junto com os monges, ele viu o monge saindo correndo distraído e viu que, né, junto com ele quem era o diabo que estava junto com ele. Só que, logicamente, que os outros monges não conseguiu ver. E aí São Bento vira e fala assim, ó, vocês não vê quem que tá o distraindo? E aí os monges falam assim, não, a gente não viu. E aí São Bento vira e fala, pois vamos fazer 3 dias de oração para que vocês possam enxergar o que eu enxergo e para que o monge possa não ser mais distraído. E aí eles ficaram 3 dias lá orando e pedindo a Deus para que libertasse esse irmão. E aí, depois disso, depois das orações deles, das jornadas de adorações e orações, esse monge voltou a si, ele foi liberto desse mal e nunca mais ele parou de adorar a Deus, nunca mais ele foi distraído. São Bento tinha uma irmã que chama Santa Escolástica, ela também era uma moça muito santa, e eu recomendo que vocês também pesquisem sobre a vida dela, que eu acho a vida dela muito bonita. E todo ano, ela também tinha a ordem dela, e todo ano ela ia visitar ele. E nesse ano, quando ela foi visitar ele, eles passaram o dia todo em oração e depois, no finalzinho da tarde, eles foram comer. E aí, quando a noite já estava chegando, ela falou assim, ó, ai irmão, eu queria muito continuar conversando com você sobre as coisas do alto, eu queria muito conversar com você e ficar mais um tempo com você. E São Bento todo bravo, né? Falou assim, não, pois eu tenho que ir embora. Eu tenho meu mosteiro, eu tenho que cuidar dele, você também tem o seu, a gente já tem que ir embora. E aí, né, ela fez birra, né, ela abaixou a cabeça e falou assim, ó, Senhor, eu quero ficar com meu irmão. E quando veio, o céu tava limpo, não tava mostrando tempo de chuva nem nada. Quando vê, começou uma tempestade, nossa, uma tempestade, né, e São Bento vira e fala pra ela assim, ó, isso que você fez é pecado, sabia? Aí ela vira e fala assim pra ele, não é não, porque se você não quer me ouvir, eu peço pra Deus que ele me ouve. E aí depois disso, São Bento falou assim, fazer o quê, né, agora eu já tô aqui, né, aí eles ficaram a noite inteira falando de coisas do alto, e quando ela foi embora, né, e São Bento também foi embora pro mosteiro dele, e aí depois de alguns dias, São Bento, ele estava no seu quarto, né, na sua oração, ele vê a alma da sua irmã subindo, e ele fica muito intrigado, porque ele consegue ver nas suas orações as pessoas, quando morrem, as almas dela indo para o céu. E depois desses acontecimentos todos que eu contei para vocês, no finalzinho da sua vida, no seu último ano de vida, São Bento prevê a sua morte. Deus concede a ele a graça de prever a sua morte, né? E ele alguns dias, 6 dias antes dele morrer, ele teve muita febre. E ele deixou tudo certo, ele preparou as regras da comunidade dele, ele não deixou nada faltando. E ele mesmo preparou a sua cova, e quando chegou no último dia, ele se confessou, recebeu os sacramentos e esperou a sua morte. E São Bento foi um grande homem. E por último, pessoal, eu vou contar sobre a força da palavra de São Bento, que é um cara muito santo, a força da palavra dele. Que uma vez em um mosteiro tinha 2 monjas que não gostavam de fazer serviços, e quando elas faziam serviço, elas ficavam criticando, falando mal. E aí esse monge foi falar com São Bento para pedir para elas que elas melhorem nas palavras, para que elas possam ser mais dóceis. E aí São Bento adverte elas, ele pega e fala, se vocês não mudarem a atitude de vocês serão excomungadas por mim. E aí passa um tempo, passa uns 4 dias, elas morrem, as 2. E naquela época, quando ia fazer as missas, tinha uma parte da missa que, na parte da comunhão, que o padre falava que os excomungados deviam sair, né? E quem não tinha feito a primeira comunhão. E quando as pessoas iam saindo, elas no leito de morte levantaram e saíram. Aí São Bento vendo aquilo, ele pega, né, e aí ele faz uma oração, né, para que tudo fique bem e para que elas possam não ser mais excomungadas, porque São Bento só advertiu elas.
ele nem chegou a excomungá-las e a força da palavra de São Bento aconteceu. E é isso, pessoal. Aí eu peço pra vocês que, mais uma vez, para que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e vai lá, tem no Facebook, tem no Instagram também. Aí eu quero mostrar pra vocês, essa daqui é uma imagenzinha de São Bento, olha. E também tem esse daqui é uma miniatura, né, que eu carrego ele pra todo lugar onde que eu vou. É isso aí, pessoal, e salve Maria!